O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje a igreja celebra essa grande festa desse também grande apóstolo, São Tomé. Que na verdade ele ficou conhecido na igreja como um homem que não teve fé. Mas que na verdade ele queria apenas constatar o que os apóstolos tinham dito em relação à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque acreditar na ressurreição não era algo assim tão fácil, né? Até hoje não é muito fácil, imagine lá no tempo. Jesus, por 3 vezes, ele havia falado para os apóstolos que o Filho do Homem iria morrer. E no 3º dia ele iria ressuscitar. Então Jesus ele morre, os apóstolos parece até que tinham esquecido essa questão. Quando as mulheres vêm falar para ele que elas haviam visto, né, que os anjos haviam dito que Jesus havia ressuscitado, e Maria Madalena tinha visto Jesus ressuscitado, quando vai contar para eles, eles não acreditam. Eles também não acreditaram, os apóstolos. Mas ali fala, né, que depois Jesus acaba aparecendo para eles e eles acreditam. Só que nesse momento que Jesus apareceu para os apóstolos, Tomé não estava lá. Então, caberia a Tomé o quê agora? Olha, eu só vou acreditar se eu ver. Quer dizer, ele não acreditou na palavra dos irmãos, dos apóstolos, dos irmãos dele, apóstolo, que havia falado. Eu também só acredito quando eu vejo. Quando eu ver, eu vou acreditar. E realmente, né? Aqui tem um detalhe. Se Tomé não estivesse visto Jesus ressuscitado, provavelmente ele não ia ter como pregar o Evangelho, não. Porque para se anunciar o Evangelho a partir dos apóstolos, era preciso que eles tivessem visto Jesus, vivido com ele, comido com ele, visto ele morto e depois ressuscitado. Essa era uma das condições. Depois é que Paulo, que se torna um apóstolo meio diferenciado, mas mesmo assim ele viu Jesus ressuscitado naquela luz,
ele também acabou anunciando. E a partir daí era preciso acreditar na palavra dos apóstolos. Então Tomé, ele viu e agora ele se prostra diante de Jesus e diz, né? Meu Senhor e meu Deus. Então agora ele vê aquele homem que ele conviveu, que eles tinham uma certa dúvida se era Deus ou não, e agora, ressuscitado, eles passam a acreditar que aquele homem também é Deus. Então, Tomé passa a acreditar que aquele homem, ele não é somente um homem, ele é Deus. Por isso ele fala, meu Senhor e meu Deus. Aí agora Jesus ele vem com um ensinamento, que isso é muito importante para todos nós cristãos, para nós católicos. Olha, Tomé, agora você crê, porque você tocou, você viu, né? Mas bem-aventurado, Tomé, felizes serão aqueles que creram, ou, aqui eu dou um acréscimo, ou crerão sem ter visto. Porque, olha só, a fé, ela não pode ser materializada. Quando ela é materializada, deixa de ser fé. Então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, né? Aqui em Cachoeira Paulista tem um bairro aqui que se chama bairro de Santa Terezinha, conhecido como Pé Preto. Chama-se de Pé Preto porque no tempo que os vagões passavam aqui com minério, né, que era todo preto, as pessoas pisavam no chão e ficavam com o pé todo sujo de preto. Aí chamou-se Pé Preto. Então, lá nesse bairro, tem uma capela pequena, dedicada a Santa Terezinha. Mas você nunca foi nesse bairro e você nunca viu essa capela e por isso ela não existe? Só porque você não acredita? E você só vai acreditar quando você vê? Bem, mas eu estou dizendo para você que eu já estive lá, já até celebrei missa naquela capela. E eu acredito. Você não acredita na minha palavra? Não, eu não acredito na sua palavra. Eu só acredito quando eu ver com meus próprios olhos. É assim a sociedade de hoje. O mundo de hoje foi contaminado com essa palavrinha. Eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Só que nós precisamos acreditar naquilo que a igreja fala. Porque o que a igreja sempre nos ensinou, nós não podemos questionar mais. Porque a igreja ela é detentora da verdade. A igreja ela nunca vai anunciar uma mentira, ela vai sempre anunciar uma verdade. E nós precisamos acreditar no que a igreja sempre nos ensinou. Porque o que a igreja nos ensinou foi o que Jesus ensinou aos apóstolos, e os apóstolos foram ensinando nos lugares onde eles passaram, e chegou até nós. Mas não é porque eu não acredito que Deus exista, porque as pessoas querem ver Deus para acreditar. Mas Deus não quer que nós o vejamos. Deus quer que nós acreditemos que Ele existe. Por isso que eu falei ali no início, né, que as pessoas hoje elas querem materializar a fé. A fé não é materializada. Não pode ser. Ela está ligada ao transcendente. Quando nós chegamos num ponto que não dá mais, pela razão humana, pela inteligência humana, não dá mais para nós dizermos é possível ou não. Aí Deus ilumina a mente humana, Ele revela a mente humana, a inteligência, a razão humana, e nós passamos a acreditar, porque Deus falou, embora nós não vejamos. E esse é o problema de hoje. As pessoas querem, elas persistem.
porque vivem num mundo materialista, num mundo secularista, e elas só acreditam e só querem acreditar no que elas veem. E embora vivam sempre de mentira, né? Só vivem de mentira. Mas é preciso acreditar. E aqui eu quero trazer 3 coisas importantes para a nossa fé católica, que nós católicos não podemos ser contagiados pelo mal, porque é isso que o demônio quer, para que nós percamos a nossa fé. A primeira, a presença de Jesus na Eucaristia. E é interessante, né, que os nossos irmãos protestantes... Olha, e quando eu falo aqui dos nossos irmãos protestantes, eu não estou falando mal deles, não. Eu estou falando para que eles tenham fé e votem para a igreja certa, que é a igreja católica. É por isso que eu falo, não é para ficar brigando, é para que eles voltem. Então, vejam só, os nossos irmãos protestantes, eles dizem que eles só acreditam do que está na Bíblia. Eu não vou entrar nos detalhes aqui da questão da revelação que se dá pela tradição oral. Então, vamos só na Bíblia hoje, né? Então, a Eucaristia. Infelizmente, um homem chamado Lutero conseguiu fazer com que as pessoas não acreditassem na Eucaristia, na presença de Jesus na Eucaristia. Só que no capítulo 6 do Evangelho de São João, todo o capítulo 6, já a partir lá da multiplicação dos pães, até o final, Jesus está falando que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão do céu, que esse pão é verdadeiramente uma comida e é verdadeiramente uma bebida, o sangue, que é o vinho, que transubstanciado se torna no corpo de Jesus e se torna no sangue de Jesus o vinho. Lá nos capítulos 26 ou 27, se eu não me engano, mas é só dar uma olhada lá, no final dos evangelistas, que nós vamos ver, né? Jesus, na última ceia, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isso em memória de mim, dizendo para os apóstolos fazerem isso. Tudo isso está na Bíblia. Mas, infelizmente, os nossos irmãos protestantes caíram na tentação de dizer que não é. É um símbolo. E Jesus diz, verdadeiramente é uma comida, verdadeiramente é uma bebida. Isto é. Jesus não disse, provavelmente será. É uma simbologia. Não, ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E graças a Deus, nós católicos acreditamos nisso durante 1.500 anos, nós acreditando nisso. De 1.500 anos para cá, Martim Lutero conseguiu colocar em dúvida, e muitos cristãos, aí eu digo os católicos, abandonaram a igreja para dizer que não, enquanto Jesus está dizendo, isto é. Só, meus irmãos, que dizendo que não é, não vai mudar, é. Porque quem falou foi nosso Senhor. Não vai mudar. Aí Jesus está dizendo, bem-aventurado, felizes aqueles que acreditaram. E bendito e bem-aventurado aqueles que acreditarão. Aí nós vemos, né, quantas pessoas no passado morreram dizendo é. E outros dizendo que não era. E eles deram sangue. São Tarcísio derrama o sangue morrendo. Quantos bispos? São Sisto II, celebrando a missa lá no tempo da perseguição. Ele é morto porque ele estava celebrando a Eucaristia, celebrando a missa, e junto com eles foram outros. E depois estava ali o diácono Lourenço, obrigado. Estava ali o diácono Lourenço, vendo Sisto morrer. Ele disse, eu também quero morrer, e depois ele morre. Ninguém morre por uma mentira.
mas por uma verdade se morre. Então, graças a Deus, nós cremos. E nós vamos morrer acreditando que Jesus está presente na Eucaristia. E nós vamos provar para os nossos irmãos protestantes que nós iremos para o céu assim. E quem não acreditar irá perder o céu. Vai perder o céu. Porque não acreditou na palavra de Deus. A outra, a Virgem Maria, que é nossa mãe. Martim Lutero e os seus seguidores conseguiram fazer com que os católicos de 1500 para cá abandonassem a Igreja Católica, dizendo que a Virgem Maria é uma pessoa qualquer, é uma mulher como outra e que não é bem assim. E olha, tem um detalhe. Isso aqui não veio de Martim Lutero, isso aqui veio depois, porque Martim Lutero ele acreditava. Isso aqui foi os pentecostais, que depois, de muitos anos, é que começaram a colocar essa questão de que a Virgem Maria, Nossa Senhora, é qualquer uma e não é bem assim. Mas isso é fruto do protestantismo, do luteranismo. Mas por que nós dizemos que a Virgem Maria é nossa mãe? Simplesmente porque Jesus, quando estava na cruz, ele falou para João: filho, eis aí tua mãe. E a igreja nos ensina, João representava todos nós. Jesus estava dando Maria como mãe, não somente a João, mas a todos nós. E nós acreditamos nisso. Não tem, é fé. Nós acreditamos no que está lá, Evangelho de São João, capítulo 19. Nós cremos. E quantos católicos morreram dando a vida, dizendo sim, ela é nossa mãe. Muitos. E aqui eu quero dizer para vocês, muitos protestantes na história da igreja mataram muitos católicos por acreditarem nisso. Porque eles queriam forçar a não acreditar. E nós cremos. E aqui eu digo mais uma vez, muitos irão perder a salvação, como muitos já perderam a salvação, por terem morrido dizendo, contrariando a verdade que nosso Senhor nos deu. Filho, eis aí tua mãe. E ela é nossa mãe. E nós, sacerdotes, como somos ouvidores, nós ouvimos muitas vezes vocês. Aí tem muitos católicos hoje que têm dúvida. Largaram o texto de lado, colocaram o texto de lado. Tinham a imagem de Nossa Senhora em casa, tiraram a imagem de Nossa Senhora. Meu Deus, teve uma época na igreja que até sacerdotes, infelizmente, influenciados por essas doutrinas protestantes, eles perderam a fé e saíram em procissão com os fiéis, com imagens de Nossa Senhora e dos santos, e chegaram lá num determinado lugar, mandaram jogar tudo no rio abaixo. Isso na história da igreja. Sacerdotes que perderam a fé. Não só perderam a fé em que Maria é nossa mãe, mas perderam a fé na Eucaristia, Muitos aí tratam a Eucaristia com desleixo. É como se fosse um pão de padaria, Assim, joga lá, joga na mão. Não tem aquela devoção, é Deus quem está aqui. É Deus. Então, Deus deve ser tratado como Deus.
Tudo bem, um pão pode ser até tratado como um pão, mas Deus tem que ser tratado como Deus. Pega assim de qualquer jeito, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Que pressa é essa? Vai fazer o que depois? Assistir televisão ou jogo? A terceira, a confissão. Está na Bíblia, capítulo 20 do Evangelho de São João. Jesus aparece aos apóstolos, eles estavam todos amedrontados, com medo, porque ainda não tinham visto Jesus, né? E Jesus aparece, e Jesus diz: a paz esteja convosco. E sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Aí ele fala: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoado. Aqueles a quem retiverdes os pecados, ser-lhes-ão retidos. E ali Jesus estava instituindo o sacramento da confissão para os apóstolos. Está na Bíblia. Hoje eu queria até falar do que não está na Bíblia, mas é bom falar do que está na Bíblia. Esses três pilares importantes. Agora, realmente, né, não é fácil você, que dá uma de santinho, vir diante do padre José Augusto e falar seus pecados, né? Porque o padre José Augusto pensa que você é santo, você acha que ele pensa que você é santo. Estou falando padre José Augusto para dizer, qualquer padre, né? Aí chega lá e desmascarar e falar aqueles pecados do arco da velha, aqueles pecados vergonhosos. Não é fácil, tem pecados vergonhosos que realmente é melhor ir para o quarto, né? E falar lá somente para Deus, né? É vergonhoso. Meu Deus, é aquele padre, ele não, eu queria outro. É assim. Mas mais vergonhoso é nós, sacerdotes, quando temos que ir diante do nosso irmão padre, que às vezes acha até que nós somos santos, e quando a gente chega lá, ele mantém até a postura, né? Fica ali. Quando a gente ouve o pecado do outro, a gente pode dizer: meu Deus! A gente fica ali. Sim, mais algum, meu filho? É assim que a gente faz. Aquela pessoa que era tão santa que a gente achava, e não era. Nossa, como é difícil, né? Aqui tem os meus irmãos padres aqui na comunidade, que às vezes, aquele dali não, eu vou naquele outro, é muito novo, de repente pode se decepcionar. É assim. Vergonhoso. Então é melhor ir para o quarto. Mas não é para ir para o quarto, não. É para ir para o confessionário. E vai ter que falar. Se não falar, não entra no céu, não, meu filho. Não entra. Olha, uma coisa é você não encontrar o sacerdote. Você lá não tentou, não conseguiu encontrar o padre, ou o padre não quis atender sua confissão, mas você vai tentar, vai para a China, vai para qualquer lugar hoje, vai para o Japão, vai para vai, tem que correr atrás. Mas você chega no final da vida, você diz assim: ai, meu Deus, não consegui. Então, aquele ato de contrição ali, né? Vai em paz. Você não confessou porque você não conseguiu encontrar o padre. Agora, outra coisa é você ter encontrado e fugiu. Aí a coisa fica feia. Você fugiu e depois morreu assim. Não tem jeito, meus irmãos. Arrependimento, o perdão dos pecados tem que passar pelo confessionário. Não podemos fugir.
Não dá para enganar Deus. É por isso que eu fico preocupado, primeiramente com os ateus, os materialistas que não acreditam, está vendo? Porque Jesus diz, felizes, bem-aventurados os que crerem, e aqueles que crerão. E eles não acreditam. Meus irmãos passam a vida sem participar da missa, passam a vida sem se confessar, passam a vida desmerecendo até Nossa Senhora e muitas outras coisas. Casam sem receber o sacramento. E depois, quando morre, para nós nos enganarmos e ficarmos até com a consciência um pouco limpa, que para a gente não ficar dizendo que foi para o inferno, a gente fica dizendo que está no céu. É assim. Para ficar em paz. E outra preocupação, os nossos irmãos protestantes acreditam em Jesus Cristo, oram a Deus e tudo, mas olha, quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue não terá vida eterna, foi isso que Jesus falou. E agora? Como é que vai se salvar sem a Eucaristia? Como é que vai se salvar sem passar pelo confessionário? Olha, tem que ter muita fé, viu? Essa fé eu não tenho e nem quero ter. Eu não quero ter essa fé de acreditar que eu vou entrar na eternidade adorando e dizendo que Jesus é o meu Senhor, sem fazer o que Ele disse, sem receber a Eucaristia e sem passar pelo confessionário. Eu não quero ter essa fé. A minha fé me diz assim, eu tenho que passar pelo confessionário e eu tenho que receber Jesus na Eucaristia. Como é duro negar o que Jesus disse e acreditar somente naquilo que eu quero acreditar. Então, se tem algum católico aí em dúvida, né, influenciado pelas doutrinas pagãs e pelas doutrinas protestantes, por favor, volte e haja. Não brinque mais, não. Não fique pensando que você vai entrar no céu só levantando o braço e orando em línguas e dizendo eu louvo a Deus, e Jesus é o meu Senhor, e você pede uma coisa, Jesus te dá, mas você não comunga. Aqui tem a exceção desse tempo que nós estamos vivendo, é uma exceção, viu? Cuidado para vocês agora, depois que passar a exceção, aí vocês ficarem acomodados agora, dizendo, não, eu posso. Não, passou a exceção, meu filho. Já era, viu? Então, como é que eu vou me salvar sem receber a Eucaristia e sem me confessar? Então, tá bom, se você tem fé e acredita, eu aconselho você a não continuar, mas se você quiser continuar nessa vida, o que é que eu posso fazer? Porque eu não vou ficar nessa vida, graças a Deus. Eucaristia e confissão, vou ter que passar essa vergonha. E vou continuar dizendo que Maria é minha mãe porque ele falou que é minha mãe. Como é que eu vou entrar no céu dizendo que Maria é qualquer uma? Ah, não dá não, eu não tenho essa fé. Só que essa fé não salva, viu? Então vamos no dia de hoje, né, no dia de Tomé. Primeiramente, já nessa missa eu quero colocar os irmãos protestantes que voltem para a Igreja Católica. E colocar também os materialistas, os ateus e tudo, deísta e deísmo que tem por aí. Que eles voltem para a igreja enquanto é tempo. Porque hoje é o tique. Pode ser que do tac acabe. Tic-tac, 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 tique. E aí agora o tac lá diante de Deus, e quando Deus dizer, você não acreditou, mas Senhor, não tem. Não tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.